Esse é o Rins em Pauta, um podcast sobre rins, mas principalmente sobre gente, onde a nefrologia encontra com a sua vida. Eu sou a Malu Vilela. Eu sou o Felipe Miranda. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Rins em Pauta. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante, que vem depois do transplante e que quase ninguém comenta. É um tema que mistura corpo, mente, coração. E para essa conversa eu tenho a alegria de estar com duas pessoas muito especiais. A Malu Vilela, que você já conhece, minha co-apresentadora aqui, enfermeira, transplantada renal e cofundadora do BenTX, fundadora do BenTX. E Mariana, que a gente tem a ilustre presença, psicóloga, mestre em psicologia da saúde, especialidade em cuidados paliativos, terapia intensiva e transplante, que vai participar da gente nessa conversa tão importante e também é cofundadora do BenTX. Seja muito bem-vinda, é um prazer tê-la conosco, Mariana. O prazer é meu. Então, para a gente começar um pouquinho sobre esse tema que é muito importante, né? Vamos falar um pouquinho, Malu, da sua experiência, né? Você sempre fala, né, nas suas conversas, nos seus conteúdos, e que é muito importante que o transplante é um recomeço, né? Não é um final da jornada, né? E como que foi essa virada de chave para você? Em que momento que você sentiu que mais precisava de mais do que só ter os exames em dia, de só ter o transplante ali funcionando, aquele órgão? O que que foi essa virada de chave na sua vida? Bom, eu acredito que muitas pessoas acham que o transplante ele termina na cirurgia. E mesmo essa coisa de achar que é a cura ou que vai resolver todos os problemas. Não, o transplante, ele devolve a dignidade pra gente, porque, assim, é um tratamento muito desafiador enquanto a gente tá falando de transplante renal, né? Porque aí tem vários outros tipos de transplante que realmente salva vidas. No caso do rim, ele devolve a nossa oportunidade de tomar água, né? Que é uma coisa simples, mas que para alguém que tá passando por isso é algo muito simbólico. Mas ele requer muitos outros cuidados, e especialmente a questão da saúde mental, né? Quando a gente entende isso, é muito importante. E foi aí que nasceu o BenTX, inclusive, né? Eu conheci a Mariana, a gente pode contar um pouco da nossa trajetória, né, Mari? Mas justamente por entender que não adiantava só ter um acompanhamento clínico e cuidar da saúde clínica do corpo sem cuidar da mente. Porque ele vai demandar da gente muitas questões para lidar. Primeiro porque no começo você fica com aquilo de... Ai, meu Deus, se eu fizer alguma coisa errada, eu vou me sentir culpado. Se acontecer alguma coisa com o meu transplante. E aquele medo de perder, né? Algo que é tão precioso e que a gente, muitas vezes... A questão da doação de órgãos, né, de vir da fila, né, da lista de transplante de uma pessoa que a gente não conhece, de uma família que resolveu doar algo que é tão significativo, mas que vem com esse combo de emoções, né, Mari? E aí você tem essa experiência de trabalhar com transplante, também pode trazer um pouco pra gente dessa sua experiência para enriquecer esse debate, mas para mim, essa virada de chave, ela continua acontecendo, né? É um processo que não acaba, e aí a gente até fala, né? Quando você descobriu que fez um transplante, às vezes você tá há anos, aí você fala, nossa, eu fiz um transplante. E é tanta coisa que isso significa, né? Realmente. Na verdade, o passar pelo processo da cirurgia, as pessoas associam muito o transplante ao momento cirúrgico, né? Ah, eu desejo muito, meu maior sonho, estando, por exemplo, na fila, é passar pelo transplante. Isso vai ser a virada de chave. E, na verdade, não é. Aquilo é um marco importante. A gente sabe que ainda existem muitos desafios, tanto no pós-operatório imediato, durante o período de internação, que muitas vezes a pessoa ainda nem tinha se apropriado do que de fato poderia acontecer. Estava muito condicionado ao pensamento do eu vou sair da cirurgia com tudo já resolvido. E se dá conta em nível emocional, em nível de assimilação mesmo, do que representa o estar transplantado, o estar em um novo processo de tratamento, em contar com outras medicações, em ser um paciente imunossuprimido, mas que tem total condição de resgate de qualidade de vida,
percebe que são coisas muito conflitantes, assim? Então, demora-se um tempo para conseguir assimilar. A assimilação que a gente diz é em nível emocional. A gente tem pessoas que saem muito bem orientadas, que são pessoas esclarecidas, que conseguem decorar, inclusive, quais são as orientações práticas que a equipe passa em nível de adesão, por exemplo, do pós-transplante. Ah, o que eu posso comer, o que eu não posso, como é que eu vou tomar os meus imunossupressores, que tipo de cuidado eu devo ter, mas que só assimila em nível emocional, ou seja, só se apropria do que representa esse fato de estar transplantado numa fase já bem mais adiantada do tratamento, às vezes já 1 ano, meses, 2, 3 anos depois do transplante, é quando cai a ficha. E tem um motivo de ser, né? O nosso cérebro ele é muito inteligente, então quando ele sente que as coisas estão pesadas demais para a gente lidar com muita coisa ao mesmo tempo, a tendência é que ele faça a gente se conectar naquilo que é mais imediato, de uma forma mais superficial, sabe? Como se aprofundar demais fosse ser muito danoso. Só que em médio prazo, isso é uma coisa que não se sustenta. E aí é a hora que esse transplantado começa a entrar em contato, entender na prática o que isso representa na vida dele, para retorno ao trabalho, para retorno aos papéis que ele ocupava dentro de uma família, dentro de uma sociedade, e que talvez ele já não se identifique mais da mesma forma. Então, é um recomeço em vários aspectos, não é só no aspecto da saúde física e das oportunidades, mas até do que aquela pessoa entende como uma prioridade a partir daquele momento. É muito importante, né? Porque é uma mudança, né? E às vezes o paciente está lidando com tantas emoções, igual você falou, né? Sobre o lidar com o transplante vira aquela meta, aquele objetivo, É. e às vezes não lembrar que também para ele manter-se, né, tem que cuidar da saúde como um todo. E a saúde mental tá dentro disso, né? E talvez a gente tenha que ampliar muito esse acesso à saúde mental até no pré-transplante, né? Exato. Eu sinto que talvez a gente tenha uma certa dificuldade até de identificar naquele paciente no pré-transplante que merece uma atenção especial, né? Que um Sim. acompanhamento antes né, disso. E falando um pouco mais, né, que a gente estava falando aqui do encontro de vocês duas, né, na ideia, veio a ideia da Malu de começar o Bem TX. E, Mariana, como é que foi esse encontro com a Malu? Como é que surgiu essa ideia de criar esse espaço juntas para tratar sobre esse tema que é tão importante? Na verdade, foi um pouco inusitado, assim. A Malu, ela me acessou via rede social, né? Ela está no estado de São Paulo, eu estou no estado de Goiás, sou de Goiânia. E eu acho que já há quase 3 anos, né, Malu? E cortou a... Ela entrou em contato comigo, Foi 3 anos já. isso, 3 anos, falando a respeito do processo de ansiedade que ela vinha enfrentando nas consultas, sempre que tinha a consulta do pós-transplante, de como é que sairiam os exames. Então, a demanda inicial que ela me trouxe enquanto pessoa transplantada foi essa. E eu, na minha prática diária dentro do hospital, eu tenho muito contato com o paciente na internação do transplante, né? Sempre no contexto de internação. Infelizmente, lá a gente não tem oportunidade do acompanhamento ambulatorial no pós-transplante. E ouvir isso da Malu me fez pensar em quantos dilemas, na prática, esse paciente depois do transplante enfrentava. E do quanto, às vezes, o meu conhecimento na parte de saúde mental de alta complexidade poderia, talvez, trazer algum benefício, principalmente se pudesse ser trabalhado num contexto grupal, com pessoas que tivessem ali um mesmo ponto em comum, que no caso são as demandas emocionais do pós-transplante, e o que a gente poderia fazer em nível técnico, né, com muita responsabilidade, numa modalidade que contemplasse mais pessoas, não só de um só local, que estivessem passando por situações parecidas com essa que a Malu me apresentou. Foi. E a gente vê que continua tendo demanda, né? Porque já faz mais de 3 anos e a gente sempre tem procura, porque é real, não era uma coisa individual minha, né? Não era uma necessidade só minha. Eu tinha percebido que eu estava num nível de ansiedade, e a gente sabe que os imunossupressores têm esse efeito colateral e no início que é uma dose mais alta.
tem todos esses efeitos colaterais, né? Então eu sabia que tinha a questão do imunossupressor, mas que tinham outras coisas associadas que vêm desse medo de perder, medo de fazer alguma coisa errada, enfim. E aí eu conversei com alguns amigos, eu que já trabalho, né, com a rede social há 7 anos, então eu falei, gente, será que só comigo que acontece? Aí eu fui conversando com outras pessoas transplantadas e eu falei, gente, não é só meu. Eu acho que não é só meu, vamos fazer isso, porque acredito que tem outras pessoas passando por isso. E aí criei o BenTX, né, e a gente tem uma comunidade no WhatsApp também, que a gente troca e sempre tem uma pessoa que acabou de transplantar que entra e que passou por tudo que eu que tá passando por tudo que eu passei, e aí eu falo, nossa, eu tô me vendo assim, e tá todo mundo acolhendo ali, sabe, essa pessoa, porque, ai, gente, nossa, será que eu uso máscara? Será que eu não uso máscara? Será que eu recebo visita? E são coisas que parecem simples, mas que afetam profundamente a saúde mental das pessoas e causam muita ansiedade, e se não forem trabalhadas, elas vão travando até, né, a vida, né, porque aí você faz um transplante para ter uma vida e de repente a saúde mental te impede de ter, porque você fica completamente ansioso, com medo de fazer qualquer coisa. Então, o BenTX surgiu para isso, né? E eu realmente não conheço nada que ofereça esse papel, e especialmente com a Mariana, que tem uma bagagem muito rica para poder fazer o trabalho que ela faz, né? E trazer as pessoas que a gente traz, os psicólogos, para poder desenvolver isso é mágico, assim, para mim. E esse relato é muito importante, né? Porque é o lidar com tudo, né? E talvez esses pacientes já passando por uma jornada toda, quando a gente fala, tá falando da jornada pós-transplante, mas tem a jornada pré-transplante, né? Talvez naquela jornada já teve um misto de sentimentos e uma jornada tão difícil Com que às vezes certeza. criam-se um bloqueio também, né? E a dificuldade do acesso. Hoje a gente não tem um acesso à saúde mental Não. na saúde pública. E a gente fala isso que é muito importante. A paciente vai chegar ali na fila, no preparo do pré-transplante, sem ter tido acesso à saúde, ao diagnóstico, às vezes, de um problema, de um problema mental, às vezes, um transtorno de ansiedade, um transtorno depressivo associado. E às vezes cria-se um bloqueio, né? Que vê o transplante como a saída de tudo. E às É, vezes isso vai é. impactar no futuro, né? Sim, E Malu, você falou que já é o que representa para você, né? sim. Então representa você julgar isso, a informação, trazer a sua experiência, né, e junto com outros profissionais para trazer isso para o paciente. E vamos falar um pouquinho dos temas, né, sobre que tem, né, na temática do BenTX. Quais são os temas mais difíceis que vocês veem que aparecem ali naquele paciente após o transplante renal? Aqueles que, muitas vezes, nem a família consegue ou sabe lidar, né, com essas pessoas que convivem agora com o transplante. O que você acha, Mari? Olha, se eu fosse falar de uma forma geral, eu percebo nesses 3 anos que a gente está desenvolvendo esse trabalho, que passa por duas vertentes, sabe? Que envolvem o próprio amadurecimento que esse pós-transplantado tem, né? Que é o quê? Num primeiro momento, muitas vezes as demandas elas estão associadas ao medo, medos práticos, medo de rejeição, medo de fazer alguma coisa errada, que abra portas para uma infecção oportunista, medo de reinternação, dificuldades às vezes até em conseguir ter uma boa aceitação emocional do que foi receber um órgão de outra pessoa. Tem muita gente que faz fantasia relacionada a isso, sabe? E que sofre com isso, inclusive no pré-transplante. Como você disse, o acesso à saúde mental ele é muito baixo. Tem pessoas que se sentem culpadas por estarem listadas na fila esperando por um órgão. Quantas vezes eu já não vi num pós-transplante imediato um paciente que ele está em grande sofrimento emocional porque apesar de ele estar muito feliz de ter conseguido transplantar, na cabeça dele é como se ele tivesse desejado a morte de outra pessoa, né? Então a gente percebe que são dilemas que atravessam um aspecto de desinformação, um aspecto às vezes sociocultural que não foi desconstruído ali durante o tratamento dele. E aí a gente começa do zero, né? Numa conscientização de que a gente não precisa que ninguém a mais morra para beneficiar quem está na lista, a gente só precisa que mais famílias se conscientizem da importância da doação de órgãos. Então, no começo ali, quando eles chegam para a gente, por exemplo, para o BenTX, é uma mistura de ansiedade com coisas práticas, com desinformação e com medos que eles são bastante irreais. Eles não são só os medos reais, palpáveis, que têm a ver com o tratamento.
Já no segundo momento, conforme o amadurecimento vai vindo, eles vão se sentindo num processo de identificação, de espelhamento mesmo com seus pares transplantados ali do grupo, começa-se uma busca por reconstrução de identidade. E aí é individual, vai de pessoa para pessoa. Alguns estão tendo dilemas para se reconstruir em nível de papéis familiares, em nível de sociedade, em nível de passar a se priorizar por serem pessoas que a vida toda priorizaram qualquer outra coisa que não fossem eles mesmos, né? Resgate ou recomeço profissional, a gente percebe que com o participar das sessões ali do grupo vai criando-se um processo de amadurecimento. Tanto que tem pessoas que estão participando do BNTX desde o início do grupo e que seguem até hoje, né? Que sempre estão voltando ali. Verdade. Isso é muito importante, né? E você falou um pouquinho desses medos dos pacientes também, né? E eu acho que entra também o lidar, a gente falando com lidar com a família também nesse processo, né? E eu acho que tem muito a dificuldade, às vezes, dos familiares entenderem esse processo também, né? Porque, às vezes, durante esse processo da hemodiálise, ou da diálise peritoneal, nessa fase do pré-transplante, colocou também isso nesse sentimento de que o transplante vai ter a cura, e não é uma cura, é um tratamento. E às vezes isso fica tão enraizado que esquece, né, da pessoa ali do lado, do sentimento, e talvez ali no pós-transplante sinta-se que já deu certo e é isso, mas não é, né? E como que é? Vocês têm essas demandas das pessoas ali no grupo do BNTX? Como que é lidar com a família nesse processo? Que eu percebo que tem dois tipos, né? Tem a família que não quer que a pessoa saia do quarto mais, né? Fica assim, ai meu Deus, virei uma porcelana, vou quebrar. Tem isso, né? A gente vê. E tem a família que assim, ai, resolva sua vida. Sabe? Porque você transplantou, agora acabou. Era assim, ai, tinha aquele cuidado quando tava esperando, aí depois do transplante. Nenhum dos extremos é bom, eu acho, né? Eu tenho a percepção de que a gente tem que ter uma certa empatia, né? De que tudo bem, eu estou transplantada e estou clinicamente bem, tenho condições de me virar sozinha, mas eu passei por muita coisa e às vezes essas demandas emocionais ainda aparecem lá de trás, vem assim como um turbilhão, às vezes assim, ai, 4 anos de transplante, nossa, tá tudo certo. Não, mas às vezes vem um daqui a pouco, né? E você tem que lidar com isso. Então, eu acho que é uma empatia mesmo em respeito daquilo que a pessoa passou, já é um começo para a família entender de que não é, né? A gente é diferente. Esse processo de entender que nós somos diferentes, porque eu vejo que o grande problema do transplante, quando eu falo quando eu trago conteúdos sobre, gente, tá tudo bem se você reclamar da sua vida depois do transplante, porque existe muito uma ideia de que, então alguém realmente doou os órgãos. Eu sou muito grata por isso. Então, eu só posso ser grata. E não é verdade. Às vezes, a gente tem outros problemas e a gente pode, sim, ter outros problemas e validar isso. Estou sofrendo por outras coisas. Então, eu comecei a falar disso recentemente, com mais intensidade, e eu tenho recebido muitas mensagens de nossa, eu não sabia que eu podia sofrer agora, porque eu tava sofrendo hemodiálise, eu achei que eu ia fazer o transplante, depois eu não podia reclamar de nada. E eu tô entendendo que eu posso, e isso me tirou um peso tão grande, né, Mari? E aí, eu tenho ouvido isso todo dia, e eu falo, gente, não é uma coisa para desencorajar, para comparar a questão da hemodiálise e do transplante, não é esse lugar. É que às vezes a gente vai para a sociedade, quando a gente fala de mercado de trabalho, que a gente já falou aqui com o Dr. João, com as pessoas que a gente já trouxe, a gente está competindo com pessoas que não são transplantadas, que não têm um diagnóstico, e às vezes isso dói, porque a gente é diferente em algum nível. A gente toma remédio todo dia, a gente tem que ir em consulta, às vezes a gente vai ter alguma infecção e vai internar. E é isso que, às vezes, traz essa demanda emocional que nem todas as pessoas entendem. Às vezes cai essa ficha e dói, né, Mari? Isso é muito real, sabe? A gente fala de um processo de silenciamento mesmo que tem acontecido, porque olha só, uma coisa é o transplante. O transplante ele vem literalmente com o intuito de ajudar a resolver um problema que ele passou em uma determinada fase a dominar a vida daquela pessoa, a ficar em evidência, não só para a pessoa, mas para todo o ciclo familiar dela que adoeceu junto.
Então, aquilo passou a ser a prioridade absoluta, cuidar da doença do fulano, oferecer uma nova possibilidade para o fulano. E aí, quando vem o transplante, a ideia é resolvemos este problema. Só que a gente se esquece que aquele não era o único problema, aquele passou a ser o problema em evidência durante um período, justamente por conta do grau de relevância, por ser um processo de saúde, por envolver a vida daquela pessoa. No momento que isso sai de cena, o restante volta a aparecer. E outras coisas também surgem, né? Porque a gente não, como se diz, o passado ele não parou ali para a pessoa viver a doença e depois pegar tudo aquilo que estava parado e recomeçar. Outras coisas foram acontecendo, demandas familiares graves, perdas de entes queridos, perdas de oportunidades, por exemplo. A gente tem pessoas que passaram aí num processo, vamos pegar o exemplo renal, né? Num processo de hemodiálise aí por 3, 4 anos, tendo complicações, tendo eventuais internações, não conseguindo estar ativo profissionalmente, estar ativo em nível acadêmico, desenvolvendo carreira. E, de repente, no pós-transplante, quando tem a liberação, essa pessoa, ela entende que ela pode voltar. Beleza. Só que 4 anos se passaram, 5 anos se passaram, e nesse período as outras pessoas continuaram se especializando, tendo experiências profissionais. Então, assim, os dilemas, na verdade, eles começam a ser percebidos numa proporção diferente. E para além disso, que é a reconstrução desta identidade que envolve os vários papéis que a gente ocupa na vida, alguns que vão voltar a fazer sentido e outros que não, porque tem pessoas que percebem que é preciso recomeçar do zero, em nível profissional, em vários níveis, né? Ainda surgem aqueles problemas do dia a dia. A gente não pode ter hipocrisia em relação a isso. A gente precisa de dinheiro para viver, a gente tem demandas familiares, demandas de relacionamento amoroso, pessoas passando por divórcios, separações, problemas com filhos, problemas com pais, perdas de pessoas importantes. São tantos outros problemas. Então, resolver o problema saúde, naquele contexto que atormentava antes, não resolve o problema vida. A vida é um processo dinâmico. Os problemas vão continuar surgindo e a pessoa precisa, inclusive, chegar nesse ponto de compreender que ela segue sendo um ser humano, que tem o direito de sofrer, que vai ter dias bons e dias ruins, que vai ter dias de mega animação e ânimo, e vai ter dias, sim, de um humor mais deprimido, de processos de ansiedade, e que viver isso também faz parte do que o transplante proporciona, que é a vida, é o seguir vivendo, né? A vida tem os dias ruins também. E esse relato é muito importante, né? Porque é igual a Malu falou da questão das pessoas verem que o transplante, você tem que só agradecer. O transplante não é um presente que foi te dado, né? É um processo, né? Para você receber o transplante, você passou por todo um processo. Você tem o direito de estar ali, né? Você está ali num processo e não é que alguém te deu, né? Isso, você está grato por ter tido a oportunidade, mas você é um ser humano e tem todas as emoções, né? E eu sinto que nós, como um todo, como profissionais da saúde, a gente tem que buscar isso, né? Entender esse processo. Eu sinto que talvez a gente peque um pouco na dinâmica até antes, né? Quando o paciente está ali, né, hemodiálise, tratamento, a gente está falando dos outros transplantes também, não só no transplante renal. A gente peca talvez em não atentar para sinais, né? Para sinais que já tem ali, né, uma questão de saúde mental para ser trabalhada, né? Porque muitas das vezes também até no processo de adoecimento e no processo de tratamento da saúde antes do transplante, isso já é menosprezado, né? Como se, você já está tendo a oportunidade de ter um tratamento para manter, né, a sua saúde, mas não é, né? Aquilo ali é uma terapia naquele processo, né? E quando a gente fala um pouquinho do grupo. Por que você acha, Bari, que o grupo tem tanto poder de acolhimento nesse processo, né? A gente fala de uma vivência que vocês estão aí há 3 anos, né? Passou um pouco pela pandemia, eu acho que a pandemia ajudou muito nesse processo de online, né? De ter dessa ferramenta, né? Não sair um pouco do presencial, acho que facilita muito o acesso, né? O que vocês veem acontecer ali nos espaços, que esse poder de acolhimento com o paciente? Primeira coisa, eu acho que se baseia na proposta altamente profissional e ética que a gente estruturou desde o começo, né? Eu e a Malu, frequentemente, a gente tem algumas discussões assim de alinhamento que são muito importantes para que a gente não perca o que é o objetivo principal do BNPX, que é realmente o acolhimento humano,
só que dentro de um processo psicoterapêutico, que é respaldado aí por aspectos éticos da psicologia, né, do Conselho Federal de Psicologia, que envolve um conhecimento técnico. Então, o cuidado que a gente tem na escolha de profissionais que a gente vai trazer para conduzir esses grupos, não só no sentido da capacidade técnica da pessoa, mas até dessa sensibilidade, da condução de grupo, que não é uma coisa fácil, não é um profissional, por exemplo, que ele é muito bom no atendimento individual, não necessariamente ele vai ter um mesmo sucesso conduzindo 15, 12 pessoas ao mesmo tempo, com dinâmicas diferentes, com culturas, crenças diferentes. Então, criar um espaço em que a gente tem essa parte técnica e ética, que tem a parte humana associada, que, essa pessoa que busca, ela vai encontrar pares, que tem dilemas ali, que tem um ponto em comum, que é o pós-transplante. Mas, ao mesmo tempo, que esses pares eles vão ser respeitados em suas diferenças, na forma de ver as coisas, que a condução que o profissional vai fazer ali durante esses grupos é uma condução que traz proximidade entre as pessoas, mas ao mesmo tempo que tenta trabalhar a questão do sigilo, do respeito às diferenças, a forma diferente de lidar, de viver. Isso faz com que as pessoas sintam que aquilo é um ambiente realmente seguro, de que é um ambiente altamente profissional, mas que tem esse diferencial, que é a mistura do conhecimento técnico com o acolhimento humano mesmo, aquele calor humano, sabe? Que a gente nunca sabe, na verdade, o que vai surgir em cada grupo. Os temas eles são propostos muitas vezes baseados naquilo que podem ser demandas desse paciente no pós-transplante, só que entrar num grupo é sempre delicado, porque a gente nunca sabe ao certo quem são as pessoas que estão ali, em qual momento da vida geral elas estão vivendo, quais são as emoções que vão surgir e o que aquele tema vai despertar em cada um dos participantes, né? Então é sempre muito profundo e eu acho que esse é um dos diferenciais do BNTX, trabalhar questões profundas mesmo em vigência de um tema de base tão delicado, que é o pós-transplante. Verdade. E é bem profundo mesmo, né, Mari? E tem que estar disposto. Acho que o processo do autoconhecimento, a gente tem que ter clareza de que ele dói. Não é uma coisa divertida, mas eu não consigo ver a vida sem esse processo. Porque em qualquer demanda, a gente fala assim, às vezes eu vejo palestras, né, de empreendedores, né, que eu estudo isso, e todos eles falam desse processo de autoconhecimento. Você, para liderar alguém, uma equipe, você tem que se conhecer. Você tem que saber o que você tem de potencial, o que você não tem. Então, quando a gente está falando de vida, se a gente não se conhece, a gente não consegue ter essas ferramentas para enfrentar algo tão complexo como um tratamento como um transplante, né? Mas tem que estar muito disponível para tocar em coisas que vão doer e são dolorosas mesmo. E quando a gente fala de psicanálise ainda, né, Mari? Às vezes mais ainda, essa vertente. Eu já fiz terapia em várias, enfim. Mas eu sou suspeita, eu gosto muito da psicanálise. Mas é muito profundo mesmo. É algo que, assim, gente, é uma conexão tão forte que a gente acaba fazendo com as pessoas que participam, que eu nunca vi pessoalmente as pessoas lá, mas eu sinto que elas são parte da minha vida mesmo. Eu saio de lá, eu choro depois, assim, de entender coisas que só na minha terapia individual eu não consigo. Então, né? Fazer um complemento com isso que a Malu falou, que é algo que a gente escuta recorrentemente. O grupo BNTX, por exemplo, ele, assim como qualquer grupo psicoterapêutico, não tem o objetivo de substituir a psicoterapia individual. E é algo que a gente sempre reitera. Olha, a necessidade de buscar o acompanhamento individual. Só que o mais bonito, pelo menos para mim enquanto profissional, é a frequência que a gente ouve pessoas ali do BNTX que estão em acompanhamento individual com a terapia clínica e que tem insights durante o grupo, ou que eu recebo mensagem depois do grupo, caramba, o nosso encontro de ontem fez eu perceber coisas que eu estou trabalhando há 4 meses na minha terapia e ainda não tinha vindo. Então, é um complemento. É verdade.
Acho que a sensação de acolhimento e pertencimento, né? Eu Sim. acho que é importante, né? E falando das dores, assim, Malu, é, é difícil às vezes a pessoa expressar, né? Saber, até procurar, né? Acho que entra na questão de a pessoa se aceitar. Você falou muito de autoconhecimento, né? Talvez a pessoa aceitar que ela também precisa de ajuda, precisa de procurar tanto a terapia clínica quanto o BNTX, né? Como você percebe essa questão das dores, né? O que leva mais a procurar esse auxílio? Quais são as dores mais, assim, importantes para lidar naquele primeiro contato ali, quando a pessoa entra no grupo, tem aquele primeiro contato com vocês? Olha, eu acredito que a busca do BNTX, ela vem muito do meu conteúdo. Então, como o meu conteúdo é exatamente o que eu vivo, o que eu passo e o que eu troco de experiência com as pessoas que também passam, elas se identificam. E aí eu falo do BNTX, elas falam, nossa, deve ter alguma coisa de interessante ali, né? Então, deixa eu ver se faz sentido entrar. Tem vários níveis, né, de pessoas que têm mais facilidade de lidar com as emoções, né, Mari? Eu acho que tem pessoas que vão contar coisas que aconteceram, mas que não necessariamente conseguiram processar o que aquilo está representando para elas, e tudo tem um tempo, né? Então a pessoa às vezes vai falar um monte de coisa que aconteceu porque ela está magoada com aquilo, mas ela não entendeu por que aquilo afetou ela, né? E tem pessoas que já têm um nível, assim, de não sei se é maturidade que eu posso falar, mas de entender, né, essas emoções e trazer de forma mais, olha, eu senti isso por causa disso, e quero trabalhar, sabe? Eu acho que tem várias fases, e a gente vê esses diferentes tipos, né, de pessoas que estão nessas fases e a gente vai acolhendo e vai entendendo ali nessa troca. Mas acho que a Mari já falou muito dessas demandas do pós-imediato e depois, do que vai acontecendo com a vida. Inclusive, o BNTX no início era só sobre transplante. E aí a gente resolveu mudar e fazer sobre a vida, né? Então, um mês a gente foca um pouco mais no transplante, às vezes a Mari traz mais essas questões, né? E às vezes a gente convida um psicólogo que vai falar sobre espiritualidade, ou que vai falar sobre sexualidade. E aí, porque é a vida que tá acontecendo e o transplante tá no meio disso, sabe? Mas é bem por aí, né, Mari? Exato. Talvez o ponto em comum para tudo seja a validação, né? Esse é o primeiro ponto que o paciente que busca o BNTX, através do acesso à Malu, vai encontrar uma validação de sofrimento que não conseguiram através de outras pessoas, talvez por serem vivências muito particulares, e o BNTX ele proporciona muito isso. A pessoa, ao entrar em contato, vai entrar em contato com a Malu, que além de transplantada, é enfermeira, tem um nível de compreensão muito grande sobre o processo do transplante e viveu muito disso na pele. Eu trabalho literalmente com demandas emocionais do transplante. Então, no grupo, a pessoa vai encontrar comigo, com um outro psicólogo e com seus pares. Vai perceber que ali há uma validação. As pessoas que estão ali, elas vão manifestar, ainda que de formas diferentes, vivências de sofrimento muito similares. E eu acho que é importante, falou do primeiro episódio, né, quando a gente falou da gente, eu e a Malu nos encontrarmos no processo do transplante, né? Você acha que se você tivesse acesso ao BNTX naquele momento, teria sido diferente? Você se sentiria mais acolhida? O que mudaria um pouco na sua vida? Muito porque o objetivo seu justamente é isso, trazer isso para quem está passando o processo. O que você acha que seria diferente se você tivesse uma ferramenta dessa naquele processo? Então, eu busco ser a pessoa que eu não tive, né? Tanto na criação do diário de renal, de levar informações, porque quando eu descobri o diagnóstico do dia para a noite, meu mundo desabou e eu falei, meu Deus, e agora? Então, eu criei o diário justamente para ser para as pessoas o que eu não tive. E o BNTX também ocupa esse lugar. E recentemente a gente fez um atendimento no Setembro Verde com uma psicóloga maravilhosa também, doutora Priscila, que trabalha com transplante cardíaco, e a gente trouxe pessoas em lista e pessoas transplantadas para fazer essa troca. E foi muito rico. Foi absolutamente, assim, maravilhoso. E meu sonho, né, Mari, é conseguir ampliar o BNTX para a gente conseguir atender mais pessoas, inclusive quem está esperando o transplante.
às vezes as pessoas me procuram para perguntar se elas podem entrar. Por exemplo, eu tô esperando um transplante, eu posso entrar pro BNTX? E assim, é diferente. Não dá para colocar um grupo... É um grupo de pós-transplante com pessoas que estão esperando, porque as demandas são diferentes. Então, a gente quer conseguir atender as pessoas que estão. Também tem as questões de pessoas que perderam um transplante e que não querem, às vezes, sair do BNTX. Tem muitas demandas, porque tem essa conexão e aí a gente tenta entender como que a gente vai conseguir acolher, né, Mari? Tem a família que às vezes me procura para fazer parte do BNTX. Então, assim, tem muitas pessoas que precisam desse respaldo e que realmente eu acho que se eu tivesse tido isso, teria sido um pouco mais leve, né? Talvez esse processo. E eu quero poder oferecer isso para as pessoas, né? É um sonho, né, Mari? E eu sei que esse sonho aí do BNTX está crescendo, né? E tem novidade por aí. Malu, conta um pouquinho. O que você espera dessa nova fase aí nos próximos passos? É muito emocionante para mim. Eu acho que abriu meu coração aqui, né? Para deixar esse episódio mais especial, que vai contar ainda com o depoimento de pessoas que participam do BNTX para trazer mais emoção ainda. Mas meu sonho é que ele se torne um instituto, de fato, para que a gente consiga mesmo atender mais demandas. E eu espero que em breve a gente consiga, né, Mari, esse sonho, realizar esse sonho. Para mim, eu trago até uma coisa que é minha e que eu venho vivendo, que eu compartilhei com a Mariana, que eu tenho percebido que hoje, daqui a alguns dias, hoje é dia 1º, né? Estamos gravando, aí vai soltar em dezembro, mas daqui a alguns dias eu completo 4 anos de transplante. E eu tenho percebido que eu tenho resgatado muito de quem eu era antes do diagnóstico. E às vezes isso é um pouco assustador para mim, porque a gente vai se transformando tanto nesse processo. E eu troquei muito minha experiência com uma amiga que é psicóloga e é transplantada, e a gente falava muito disso quando eu tava na hemodiálise, porque a gente tem que mudar, né, muitas coisas da vida, e a gente vai se transformando até com as dores, com os processos de enfrentamento, mas quanto era importante o que fica da Malu, quem ela ainda é, sabe? E eu tentava resgatar isso, porque a gente acha que mudou e que tudo mudou. Mas em algum momento parece que volta aquilo que era antes. Eu tô sentindo muito forte isso agora. E tô tentando lidar com todo esse turbilhão de emoções, de entender aquela versão antiga voltando, que eu achei que já tinha sido, de alguma maneira, superada, né? E aí, o BNTX entra todo nesse processo de entendimento sobre quem sou e tal. E eu sempre quis ter um instituto. Quando eu me formei, era o meu sonho, sabe? Eu não sabia como, mas que a educação em saúde, as informações pudessem chegar por meio da minha pessoa, né? E agora eu vejo que esse sonho tá mais possível e tá para acontecer. Exatamente isso. É claro que são vivências diferentes das minhas e as da Malu, mas o que eu tenho para dizer é que, assim, quanto mais o BNTX crescer, preservando a qualidade que ele tem, a característica que ele tem, mais pessoas ele vai beneficiar, né? E a gente percebe o impacto que isso tem na vida das pessoas pelo próprio feedback que a gente recebe desses pacientes, e não tem nada mais precioso do que isso. Então, hoje, olhando para trás, olhando por cada etapa de amadurecimento mesmo que a gente passou dentro do BNTX, eu percebo a importância desse trabalho. E da minha parte, o objetivo, o sonho passa a ser quebrar essa barreira que antes eu vivia só lá no hospital, né? A gente estender esse cuidado de saúde mental durante o processo de ressignificação mesmo do pós-transplante, do resgate aos papéis de vida, a essa criação dessa nova identidade que também não deixa de ser daquela pessoa, mas que vai estar diferente. É muito lindo participar disso. Então, hoje a gente mergulhou numa parte do transplante que não dá para medir no sangue, nem ver no ultrassom, nos exames, né? Mas que pesem muito. Agradeço demais a presença de vocês duas aqui para a gente tratar sobre esse tema. Eu até queria comentar, assim, só para finalizar, que eu criei o BNTX e esse nome vem do BenTV. Nem todo mundo sabe, né, Mari?
Mas no meu pós-transplante recente, eu comecei a reparar que um bem-te-vi me visitava, assim, eu coloquei na minha cabeça que ele tava indo lá me ver. Aí eu sou muito especial, gente. Aí eu falava, nossa, esse bem-te-vi tá vindo aqui me visitar, né? E ele tem toda uma simbologia de prosperidade, fertilidade, não sei, sabe? Pra mim tem todo um significado e da música, né, que sai. E eu falei, gente, bem-te-vi, bem-TX. E né, tem até a imagenzinha dele aqui, que é sobre dar voz aos sentimentos. Então, foi daí que nasceu esse nome. Eu queria deixar isso também registrado, porque eu acho muito bonito, tem todo um significado, né? Quero te agradecer também pela oportunidade, Felipe, da gente poder falar sobre o BenTX aqui. Para mim é muito significativo. Agradecer a Mari por estar aqui, por topar tudo. É uma pessoa que, assim, é uma amiga para mim. Hoje, fui para Goiânia, fui recebida pela família dela, assim, me sinto parte, um acolhimento, assim. Então, a gente vai ganhando tanta coisa, né? Tanta representatividade, tanta... Nossa, é tão especial que me faltam palavras até para falar do que o BenTX significa para mim. De verdade, sabe? Então, eu te agradeço, Mari, porque sem você não teria acontecido tudo isso. Imagina, gente. Eu que agradeço, inclusive, pela oportunidade de participar dessa gravação especial que veio justamente para falar do BenTX. E eu queria deixar como recado para quem nos assistir, né, para quem estiver ou aguardando e já vai passar pelo transplante, ou então para quem acabou de passar e está se sentindo muito deslocado. Se essa conversa de hoje fez sentido para você, se isso te tocou de alguma forma, talvez esse seja o momento de se aproximar um pouquinho mais de um lugar onde você vai ser acolhido, né? De tentar ver o que o BenTX tem para te acrescentar. Então, eu queria dizer que esse espaço ele está aberto a você através do contato com a Malu. E o BenTX é para isso. Ele foi criado para quem está vivendo o pós-transplante na pele e no coração, tá? Então, muito obrigada pelo convite. Obrigada. Fiquem agora com os depoimentos de quem participa do BenTX. Tenho certeza que vai emocionar muito vocês. E é isso. Esse foi mais um episódio do Rins em Pauta. Até o próximo episódio. Olá, meu nome é Priscila Maria Gabos, eu sou psicóloga clínica e hospitalar. Alguns podem me conhecer como @psicóloga do coração. E eu tenho mais de 10 anos de atuação em transplantes, né? Cardíaco, renal, de medula óssea. E recentemente eu tive o prazer e a honra de conhecer a Malu, que é diário de renal. E ela me convidou para conduzir o grupo psicoterapêutico dela, o BenTX. E eu não tenho como agradecer, porque nesses 10 anos de experiência, o BenTX foi uma das vivências mais potentes que eu já experimentei na condução de um grupo psicoterapêutico. Porque a gente trouxe alguns pacientes, grande parte deles não se conheciam, em relação a pacientes que estavam na fila de transplante, alguns que já passaram por transplantes. E foi um momento absolutamente mágico, que essas pessoas que elas não se conheciam previamente conseguiram buscar uma nas outras processos de ressignificação, processos de identificação e de força para conseguir lidar com os seus próprios sofrimentos diante do transplante. Então, eu só posso agradecer a Malu por tamanha honra, fico lisonjeada e digo que o BenTX é um projeto maravilhoso, que eu desejo um futuro brilhante para todo mundo que participar dele. É impossível falar sobre o BenTX sem falar da Malu. Resiliência e ressignificação são dois conceitos muito importantes dentro da saúde mental. E eu vejo como essenciais para a forma com que a Malu lidou com o seu diagnóstico, com o tratamento e como foi possível, através disso, criar esse espaço de conteúdos em educação em saúde, criar o BenTX, agora o Rins em Pauta, que é capaz de chegar a tantas pessoas através de acolhimento, através de educação em saúde. Então eu fico extremamente feliz por ter participado de encontros do BenTX. Eu sempre digo que a gente vai para levar
algum tipo de conhecimento e sai de lá com muito conhecimento também. E fico muito feliz também de saber que o BNTX está crescendo, está se desenvolvendo, vai conseguir chegar até mais pessoas através desse acolhimento, através dessa educação em saúde que é tão importante e necessária. Olá, eu me chamo Márcia, sou de Recife, Pernambuco. Tenho 2 anos e 6 meses de transplante renal e conheci o BNTX de antes, mas entrei após o transplante no grupo terapêutico e hoje ele se faz parte essencial do meu processo de transplante mesmo, sabe? De maneira geral, enquanto seres humanos, buscamos os nossos pares, buscamos nos conectar histórias, compreender os processos dos outros, ver o que é interessante para a nossa construção, e o BNTX ele faz isso. Né? Então, muitas dúvidas que surgem nesse processo, né, no caminho do transplante, de lidar com o transplante, de ser um paciente transplantado renal, a gente percebe nas sessões que são dúvidas comuns e que são dúvidas que todos nós temos e que lidamos com isso em algum momento. Então, o BNTX ele se faz hoje parte essencial do meu processo de transplante e acredito que para os pares que convivem nos momentos de sessão, o sentimento é o mesmo. Então, gratidão a Malu e a Mariana por esse espaço e aos outros terapeutas que fazem parte do BNTX. E só gratidão a esse projeto lindo, maravilhoso, que tem transformado as nossas vidas. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Rafaela Priscila, neuropsicopedagoga e transplantada renal há quase 5 anos. Com o transplante, muita coisa na minha vida eu tive que ressignificar e reconhecer dentro de mim. E uma delas foi o meu autoconhecimento. Eu sou do interior de Pernambuco e aqui eu tenho percebido, foi muito difícil encontrar meus pares, além da capital metropolitana, que é onde fica localizado o meu hospital, né, transplantador. Então, quando eu vim para minha cidade no interior, então foi muito difícil. Eu me senti meio que tipo um ET, por não ter alguém para compartilhar com os meus pares. As minhas amigas TX, que conheci lá no tempo que eu estive na HC internada, são primordiais para mim, mas no meu cotidiano muitas coisas foram surgindo. E aí foi quando eu entrei no BNTX, né, organizado por Malu e por Mariana, duas maravilhosas. E o BNTX, ele foi um divisor de água na minha vida, porque ele veio mostrar que sim, né, é possível continuar a viver bem após um transplante, né, e que a gente conseguiu formar uma identidade. A gente percebe que coisas que acontecem com a gente, acontecem com outras pessoas e depois fica tudo bem e depois a gente consegue passar por isso. Então, o BNTX é um grupo terapêutico para mim primordial. Não anula a minha terapia individual, eu tenho toda semana, mas ele vem assim para somar. Ele é importantíssimo nessa questão de eu ter orgulho de quem eu sou, de tudo que eu passei e de ter encontrado os meus pares, eu ter a minha identidade, eu pertencer a um grupo, né, numa faixa etária de pessoas igual a minha e outras e tantas histórias do Brasil todo. Então, sou muito grata a fazer parte desse BNTX e se eu pudesse, todos os transplantados que eu conheço do Brasil e do mundo tivessem esse momento, porque ele é muito, muito enriquecedor.